no capítulo 1 de Ageu, no verso 2 em diante. Você encontrou? Amém? Ageu, capítulo 1, no verso 2, nos diz assim a palavra do Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 4. É para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração ao vosso subi um monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor Jesus. Amém? Pode tomar seu assento? Aleluia. Deus colocou no meu coração sobre a gente falar sobre recomeço, sobre recomeçar, né? Nós estamos no final de semana, né? Domingo a gente diz que é final de semana, mas é o primeiro dia da semana. Mas amanhã todos nós vamos recomeçar a nossa rotina, né, da semana. Vamos levantar cedo, né? Alguns às 5 horas, outros às 4h30, outros às 6. Outros vão dormir até às 10 horas. Aproveite, Deus abençoe você. Bênção de Deus. Mas amanhã nós vamos recomeçar as nossas rotinas. Tem algumas crianças que vão recomeçar as aulas e parece que tudo volta ao normal, né? Falar sobre recomeço, a gente pode pensar de várias formas o que é recomeçar. Tem essas rotinas naturais que nós paramos alguns dias, algumas horas, nós temos que recomeçar. Mas eu posso falar sobre recomeço, sobre algo que eu parei de fazer, né? Alguém constrói uma casa, começa a construir a casa e de repente lhe falta alguma coisa e ele para, dá um tempo, né? Mas o anseio dele é de continuar, né? E logo que ele consegue uma verba de novo, lá vai ele, né? Vamos terminar, vamos recomeçar, né, o trabalho. Nós podemos parar por vários motivos e há várias formas de recomeçar. Mas há algumas coisas que eu preciso recomeçar na minha vida e na tua vida, que tem algumas coisas que são circunstâncias de fora, externas, que nos atingem e fazem a gente parar. E algumas vezes esse nosso recomeçar não é simplesmente parar da onde nós paramos. Mas existe o recomeçar que para mim fazer certo eu preciso destruir tudo aquilo que eu já fiz e recomeçar, né? Então tem muitas formas de recomeço. E o Espírito Santo falou comigo sobre algumas circunstâncias que algumas vezes nos atingem, que exatamente termina com tudo nas nossas vidas, abala as nossas estruturas, destrói aquilo que a gente achava que era o certo, desmoraliza os nossos sonhos, a nossa força, o nosso ânimo, e faz a gente parar, faz algumas vezes nós retrocedermos, e faz a gente também desistir, abrir mão de tudo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa quieto. Por mais que a gente pare, por mais que a gente não tenha ânimo, a gente sabe que diariamente tem alguém que fala lá dentro de nós: é hora de recomeçar. E recomeçar nessa situação não é fácil. A gente precisa de muita atitude, né? A gente precisa de muita força. A gente precisa de algo que não vem de nós. Porque na moral, quando essas coisas acontecem, que a gente precisa voltar, né? E quase sempre este voltar lá atrás
ele traz um sentimento de vergonha, né? Um sentimento de que eu tenho que voltar, que eu tenho que destruir, que eu tenho que recomeçar, que eu tenho... Automaticamente estou dizendo para todo mundo que eu falhei, que eu errei, né? E quase sempre a gente tem esse sentimento de vergonha. E se a gente for folhear a Bíblia, a gente vai ver várias pessoas recomeçando. E a história, quem sabe você está aí na sua cabeça, você pode se lembrar do filho pródigo. Foi um menino que teve que recomeçar, né? E a volta dele não foi de poupas, né? Foi uma volta, né, de quebrantamento, né? Ele teve que se humilhar, ele teve que abrir mão dos seus achismos, daquilo que ele achava exatamente que era certo, que era correto para a sua vida, que ele achava que ia dar certo, que ia ser show, mas não foi, né? Ele errou e errou feio, e ele teve que recomeçar a sua vida, e esse recomeço para ele teve que abrir mão de um monte de coisa. Ele tinha que voltar, e era um caminho doloroso para ele voltar, para recomeçar. E você pode ir seguindo e vocês vão ver outros personagens. E se você parar todos os personagens bíblicos, uma vez na sua vida eles tiveram que recomeçar. E todos nós, em algumas áreas das nossas vidas, nós temos que recomeçar. E nessa passagem que a gente leu aqui em Ageu, o povo de Israel estava numa situação assim. A Bíblia diz que eles estavam 70 anos no exílio, de cativeiro. Pensa, 70 anos, né? Dá quase 2 gerações. Eles saíram novos da sua terra e estão saindo do cativeiro agora já idosos. Eles já tiveram seus filhos lá. Já, quem sabe, já uns com netos. Então passou-se muito tempo. E a Bíblia diz que eles foram levados e a sua cidade foi toda destruída, o seu país foi todo destruído. Foi tudo acabado. Então, a volta para eles não era uma volta tão feliz e ao mesmo tempo era muito feliz, né? Não sei se você consegue entender. Eles estavam muito animados porque estavam voltando para sua terra, mas ao mesmo tempo eles estavam tristes porque eles sabiam exatamente o que eles iam encontrar lá. Não era mais a cidade de Jerusalém que eles tinham orgulho. Não era mais o seu país que eles se orgulhavam, mas eram ruínas, né? Não existia mais nada lá, a não ser ruínas, a não ser algo que lhe causava muita dor e lembranças muito ruins. Mas a Bíblia diz que o povo de Israel é chamado, juntamente com Zorobabel e Josué, a recomeçar. Existia uma ordem para eles virem, e o recomeço e a ordem para eles eram para eles subirem junto com Zorobabel e com Josué. E só uma pequena parte, em comparação ao que era o povo de Israel, mas é um grande número se a gente pensar, porque eram quase 50 mil que estão subindo na primeira vez, porque eles não sobem todos juntos. E muitos, quem sabe, estavam meio em dúvida, porque eles já estavam trabalhando, eles já tinham casas lá na Babilônia, eles já tinham, né, famílias, eles já tinham amigos, né, eles já estavam acostumados já com a Babilônia. E houve um desapego, quem sabe alguns saíram meio assim, mas tem que voltar. E lá no Salmo 126 a gente vai ver, né? Você abre a sua Bíblia lá, para a gente ler, que fala um pouquinho do sentimento deles, de estarem voltando. Salmo 126. Que nos diz assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Porque eles sabiam que haveria muita lágrima ainda, né? Havia muita luta, mas havia um recomeço. E a Bíblia diz que eles chegam e encontram a cidade daquele estado, mas eles tinham uma ordem, né? Um pedido. Eles estavam voltando com uma missão. A missão era reconstruir o templo, a
casa do Senhor Jesus. Eles voltam animadão, né? Encorajado, e a Bíblia diz que eles começam a reconstruir, né? Que eles colocam e no momento que eles lançam as primeiras pedras, que eles demarcam o tamanho do templo, eles fazem uma reunião, e alguns choram, outros riem, outros estão alegres, outros estão tristes, porque ao mesmo tempo que eles estavam felizes porque o templo do Senhor estava sendo erguido novamente, havia uma tristeza para aqueles que se lembravam do templo anterior, que sabiam exatamente que templo era, porque em vista daquele tamanho de templo que eles estavam fazendo, ele era muito pequeno em vista do que eles tinham. Então eles olhavam assim, mas, né, é tão pequeno, é tão diferente daquilo que a gente tinha, né? Mas havia muita alegria também no seu coração, porque havia um recomeço. E esse júbilo, essa alegria, desperta nos seus vizinhos, né, nas cidades em volta, aquilo que sempre desperta nos outros quando eu e você tomamos uma atitude de recomeçar. Sabe? Aquele sentimento de quando você diz, não, agora eu vou fazer assim, assim, agora vai dar certo. Amanhã, depois aparece um, né? Para nos desanimar. Para dizer assim, para que tu vai começar? Não viu que já não deu certo? Não vai dar certo de novo, né? E ao mesmo tempo, da mesma forma aconteceu com o povo de Israel. Eles começaram, calma aí. Ordem de quem que vocês têm para reconstruir? Por que vocês vão começar? Vocês foram destruídos e vocês não têm que começar mais nada. Porque eles sabiam exatamente quem era o povo de Israel quando estava diante de Deus. Porque eles sabiam exatamente quem era Israel quando obedecia ao Senhor Jesus. Israel era abençoado por Deus. Israel prosperava. Israel não tinha guerra que não vencia, não havia inimigo. Eles tinham suas dificuldades, tinham suas batalhas, mas em todas as coisas eram mais do que vencedores em Cristo Jesus. Da mesma forma que o nosso adversário, o nosso inimigo, sabe exatamente de quando eu e você tomamos uma posição de recomeçar, de que se nós se mantermos fiel, nós seremos mais do que vencedores. E quando eles olharam para o povo de Israel unidos, e eu digo muito mais do que unidos, porque raramente você vê aqui tudo isso unido, porque estava o povo unido, estava o líder político unido, estava o líder religioso unido, num único objetivo de reconstruir o templo do Senhor Jesus. E a gente sabe que a união faz a força. E quando eles viram o povo de Israel unido, eles pensaram, nós temos que parar com isso. E logo eles escrevem uma carta para o rei Artaxerxes, dizendo, olha essa nação que já nos causou tanto mal, essa nação que já destruiu tantas nossas cidades, essa nação que já foi, né, ela não pode voltar de novo. E escreve uma carta falando muito mal de Israel. E o rei olha pelos escritos e vê quem exatamente era Israel, porque Israel era uma potência muito forte. Israel tinha sido grande guerreiro. Por mais que estavam voltando acabados aos olhos aparentemente dos outros, mas eles eram uma nação forte. E o rei manda uma carta de impedimento. E o povo de Israel esquece da ordem de Deus, que a ordem era: reconstrua o meu templo, a minha casa. E eles se dispersam, eles se enfraquecem, e cada um vai cuidar das suas próprias coisas. Havia muita coisa para reconstruir. Eles reconstruíram suas casas, começaram as suas plantações novamente, fizeram tudo o que eles queriam fazer. Passam-se alguns anos, quase 20 anos. E Deus levanta Ageu, um profeta no meio do povo de Israel, e fala exatamente isso que a gente leu. Que tempo é que vocês acham que vocês estão vivendo? Né? A gente leu ali, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada? Por algum acaso é tempo de vocês cuidar dos seus próprios interesses, da sua própria casa? No que vocês têm aplicado os vossos corações? Vocês têm percebido? Parem e observem um momento. Vocês têm trabalhado muito, mas não têm resolvido nada. Você tem plantado muito e tem colhido muito pouco. E aquilo que vocês têm colhido, o que trazem para casa, ainda sobra muito pouco.
porque o resto se perde tudo. Vocês compram roupa, vocês se vestem, mas vocês não conseguem se aquecer. Deus estava dizendo: por vocês terem desobedecido, eu retive as minhas bênçãos sobre as vidas de vocês. Elas não estão caindo sobre a vida de vocês. Aí o Senhor Jesus fala assim: aplique o vosso coração aos vossos caminhos. Qual é a dificuldade? Se vocês voltaram da Babilônia abençoados, porque o rei abençoou vocês, lhe deu muitas coisas para vocês reconstruir o templo. Se é por falta de madeira, ele fala lá no verso 8: subi ao monte e trazei, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhaste para o muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. O povo de Israel escuta, era uma mensagem meia, de dar uma ligada assim, dar um choque de realidade. O povo escuta. Zorobabel, o sumo sacerdote Josué e o resto do povo todo ouvem a voz do Senhor e temem ao Senhor Jesus. E arde no seu coração de recomeçar. Recomeçar aquilo que eles tinham parado há alguns anos já. Havia desafios? Sim. Haveria dificuldade? Sim. Mas quando a gente obedece à ordem do Senhor Jesus, quando nós tomamos a decisão de obedecer exatamente aquilo que Deus está nos falando, meu amado, minha amada, Deus se responsabiliza. Não existe dificuldade, não existe impedimento, não existe falta de nada. Por mais que os nossos olhos, na hora a gente olha assim: da onde vai vir? De que forma eu vou fazer? Eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não tenho coragem. Mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Foi exatamente o que Ele fez. Então Ageu, embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Se Deus está conosco, quem pode nos impedir? A gente canta, a gente fala: Deus está comigo, Deus está conosco. Mas quando Deus está conosco, é porque eu e você já paramos, já nos aquebrantamos diante da presença do Senhor Jesus, já aplicamos o nosso coração em ver os nossos caminhos, as nossas decisões, já reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, já abrimos mãos dos nossos achismos, daquilo que a gente achava que era certo, e já concordamos com a vontade do Senhor Jesus, e já tememos e já entendemos que se a gente fizer da forma que Ele está nos mandando, vai dar tudo certo. Aí Ele fala para mim e para você: eu sou convosco, e daí não tenho o que temer. E a Bíblia diz que o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, porque a gente desanimado, a gente não faz nada. A gente sem coragem, a gente triste, a gente machucado, a gente não consegue fazer nada, A gente até levanta e a gente senta de volta. A gente levanta, não é isso. Mas quando nós somos encorajados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus, quando Deus faz arder dentro do nosso coração o anseio e o desejo, nada para na nossa frente, nada faz a gente parar, porque nós estamos convictos da presença do Senhor Jesus conosco, e nós vamos avante. Amém? E a Bíblia diz que o espírito de Josué, o sacerdote, e o espírito do resto do povo todo se fortaleceram, e o povo começou a trabalhar, e a casa do Senhor Jesus começou sendo erguida rapidamente. E Deus disse para eles: olha, vocês podem estar olhando para o tamanho do templo aparentemente, vocês podem estar olhando para aquilo que
está acontecendo na vida de vocês, atualizando para nós aqui. Vocês podem estar olhando para a forma que eu estou trabalhando na vida de vocês e vocês dizem assim, não sei de que jeito vai acontecer. O povo diz assim, pô, mas essa casa não é tão bonita como aquela, a gente não tem tanto para oferecer a Deus como a gente tinha. Mas Deus diz assim, olha, a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Porque a glória da primeira já foi apagada pelo aquilo que tinha acontecido. Não existe mais. Mas aquilo que Deus quer fazer na nossa vida hoje, de uma forma completamente diferente do que a gente acha que deve ser, né? A gente quase faz uma receita para o Senhor Jesus. A gente quase diz para Ele, ó, esse é o primeiro ponto, esse é o segundo, esse é o terceiro. Mas a forma que o Senhor Jesus quer fazer vai ser para glorificar o nome dEle. A glória será Ele. O tributo será para Ele. Porque quando Ele faz as nossas vidas têm que glorificar o nome do Senhor Jesus. As nossas atitudes têm que glorificar. O resultado daquilo que a gente faz tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? E eles começam isso. E o Espírito Santo foi ajudando ele e diz, olha, te esforça, tenha um bom ânimo, fortaleça você. Esforçai todo o povo da terra, trabalhai, porque eu sou convosco. Segundo a palavra que concertei convosco, quando vocês saíram lá do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós, não temais. Aleluia. Que de forma é que Deus te arrancou do Egito? O que é que Deus fez para você quando te arrancou lá da escravidão do pecado? De que forma é que o Espírito Santo se manifestou para você? De que forma é que Ele mostrou que o seu braço era forte, que Ele era Deus? Te lembra? Está relembrando? Ele está dizendo, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que naquele dia eu me revelei para você e você entendeu. Eu sou o mesmo Deus e ainda quero me revelar cada vez mais para você. Eu quero que você me conheça cada dia mais. E a gente precisa parar algumas vezes e analisar o que a gente está fazendo. De que forma que nós estamos conduzindo a nossa vida espiritual. De que forma estamos conduzindo a nossa vida. Porque se a gente analisar a nossa vida espiritual, a gente já tem uma base de como está a nossa vida aqui. Porque ela é uma reflexo da outra. Se a vida espiritual com Deus está bom, pode crer que os teus relacionamentos estão bons, a tua vida com a tua família está bem, a tua vida com os vizinhos estão bem, a tua vida lá no seu serviço está bem, tudo está sendo abençoado por Deus. E eu não estou falando só de bênção aqui, de prosperidade. Eu estou falando de bênção espiritual mesmo, de vida, de alma em paz, de alma confiante com Deus, convicta da salvação, da esperança, uma alma despertada para a fé, uma alma despertada para fazer aquilo que Deus quer, uma alma, um coração que conhece a Deus e que anseia em conhecer a Deus. Porque nós passamos muitas vezes da nossa vida desanimados espiritualmente, com preguiça de conversar com Deus, com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de ter uma intimidade com o Senhor Jesus. Parece que tudo é um peso, tudo é um peso. Mas se Deus é tão bom, por que passar com Deus se torna tão ruim para nós algumas vezes? Se Deus é tão maravilhoso e a gente canta, não sei quanto é verdadeiro, que Ele é bom, que Ele é fiel, por que algumas vezes se torna tão sacrifício de tirarmos um tempo e conversar com Ele? Mas aquela conversa assim, sabe, aquela que a gente não usa máscara? Aquela que a gente conversa assim, maninho aqui, de olhinho. Aquela que a gente diz exatamente quem a gente é para Deus. Amiga, mas Deus me conhece. Mas tu já disse para Ele quem tu é? Tu já reconheceu exatamente o que você é?
Porque a gente tem que reconhecer para a gente recomeçar. Só eu e você reconhecendo é que a gente pode entender Deus. Olha, dá jeito nesse ponto aqui, que isso aqui está bravo. Porque essa área da minha vida não glorifica o teu nome. Porque essa minha forma de ser não exalta o teu nome. Porque essa maneira de eu agir não diz que eu sou teu filho. A gente tem que reconhecer isso. E quando eu e você estamos aqui, amado, nós temos que abrir o nosso coração para Deus mudar as nossas vidas. Deus precisa transformar as nossas vidas diariamente. Deus precisa nos transformar. Mas Ele não vai fazer nada se eu e você não quiser. Ele espera que eu e você abra o nosso coração e nós decidimos confiar no Senhor Jesus e recomeçar. E Ele fala, não há dificuldade nenhuma, porque minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira. E passou-se algum tempo, e a Bíblia diz que o povo diz, inimigo, novamente. Calma aí, olha só, o povo está reconstruindo o templo de novo, gente. Vamos lá. Foram lá escrever uma carta, ó, o povo não obedeceu às ordens do rei. Só que o rei já tinha mudado. Era o rei Dário agora que estava em Babilônia. E eles escrevem a carta toda. Só que a Bíblia diz que Dário vai ler tudo. E quando ele começa a ler, ele encontra que Ciro deu ordem para que reconstruísse o templo o mais rápido possível. E ordenou ainda que dessem tudo que fosse necessário para a construção do templo. Quando Dário olha isso, ele escreve, entrega as mãos dos inimigos a carta e diz assim, ei, e cumpram rápido isso. E quando eles leem a carta e tem que entregar lá para Zorobabel, está escrito exatamente isso. Vocês têm que obedecer a ordem, vocês têm que terminar o templo. Aquilo que faltar, vocês gritam daí. Ele dá ordem para os outros povos, ó, e vocês vão lá e levem isso, vocês levem isso também, vocês abençoem com isso também, porque o templo do Senhor, do Deus de Israel, vai ser erguido. Essa obra não será impedida. O que impede de mim de você recomeçar? É as afrontas? É o desânimo? Né? A gente sempre arruma uma justificativa. A gente sempre arruma uma boa desculpa da gente não querer recomeçar. Mas há quanto tempo o Espírito Santo de Deus está nos chamando para a gente recomeçar? Aleluia. Quanto tempo Deus fala conosco, olha, façam. E quando eles começam a reconstruir, Deus conversa com ele, olha só, vocês estão me obedecendo agora, mas tem algo que vocês têm que aprender. E me chama muita atenção essa parte, porque ele lê, quem sabe pode ser estranho para você, mas para o tempo de Israel que eles viviam ainda, que eles ofereciam sacrifício ao Senhor Jesus, e que somente o sacerdote entrava diante da presença de Deus, ele falou bem assim, ó, fez uma pergunta para eles, dizendo, se alguém leva uma carne, um alimento santo, na aba das suas vestes, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, no vinho, no azeite, qualquer coisa, isso vai ser santificado. Ele estava dizendo assim, se alguém que é puro, que é santo, se tocar numa coisa que é imunda, aquilo fica santo? Vamos reduzir para nós. Se você está limpo, se você se encostar numa parede suja, a parede vai ficar limpa? Não. Além de você se sujar também. E você que estava limpo, que se encostou na parede suja, você continuou limpo? Não. O que isso significa? Deus está dizendo assim, olha, vocês estão me obedecendo e eu preciso que vocês vivam uma vida de santidade para mim. Aleluia. Santidade. Você sabe o que é santidade? Como eu não sou santo, né?
Nem eu, olhando nesse ponto de vista que você pensou, também não sou santo. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele nos escolheu e nos separou como um povo seu, separado. Santo significa exatamente isso, separado. Você foi separado, escolhido por Deus para ser santo. Então você é santo. Não, Miriam, não sou. A Bíblia diz que você é santo e que você deve buscar a santidade. Deus está dizendo exatamente isso para o povo de Israel. Eu preciso que vocês vivam diferente de como vocês viviam antes. Vocês não podem mais viver da mesma forma, com as mesmas atitudes. Vocês têm que mudar as suas atitudes. Aquilo que você sabe que é errado, comece a fazer certo. Aquilo que você sabe que te prejudica, que te afasta da presença do Senhor Jesus, não faça mais. Porque olha, povo de Israel, não vai adiantar de nada vocês reconstruir o templo e vocês virem para cá e continuarem da mesma forma. Deus estava dizendo para eles o que? Eu preciso que vocês recomecem. Eu preciso que vocês façam. Mas existe toda uma mudança. Existe toda uma mudança. Não é simplesmente começar a fazer aquilo que você parou de fazer. É fazer exatamente aquilo para não levar você a errar de novo, como você errou da outra vez. Porque as nossas atitudes que nos levaram a errar, essas eu não posso fazer de novo. Né? Se eu começo a fazer uma casa e eu decido, por inteligência própria, qual a inteligência, a não fazer alicerce na casa, vai ficar boa essa casa, né? Vai ser desde mim que eu vou construir ela em cima do chão. E ela vai cair e eu tenho que recomeçar ela. E se eu quiser fazer exatamente da mesma forma, eu vou recomeçar a casa, vamos fazer tudo de novo. Mas eu não posso fazer mais da mesma forma. Porque ela vai cair de novo. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que fazer da forma que Deus quer. Eu tenho que fazer da forma que Deus disse para mim fazer. Eu tenho que fazer a casa da forma que deve ser feita. Eu preciso cavar, eu preciso fazer o alicerce, né? Eu preciso ter um pouquinho mais de trabalho. Sabe aquela parte que ninguém vê da casa? Sabe aquela parte da sua vida que ninguém sabe? Que algumas vezes nem a esposa, nem o esposo sabe exatamente aquela parte que Deus quer que a gente mude. A recomeçar. Eu acho que todo dia é um dia de um recomeço, né? A gente não precisa colocar uma data no calendário. Dia 1º de janeiro eu recomeço. Não sei porquê, né? Mas no ano novo a gente gosta de fazer uma lista de recomeço. Mas todo dia nós temos uma oportunidade de recomeçar. Todo dia eu posso recomeçar. E hoje é tempo de recomeço. Eu não sei do que o Espírito Santo está falando aí com você, que você precisa recomeçar. Cada um de nós temos uma área diferente. Eu sei que hoje está mais quietinho, calminho. E eu não me preocupo nem um pouco com isso. Porque o Espírito Santo está falando exatamente no teu interior. Está fazendo você parar e pensar. Aplique o vosso coração nos vossos caminhos. Analise. Aonde é que a Miriam precisa recomeçar? O que a Miriam precisa parar de fazer? Aonde é que a Miriam precisa voltar, olhar, calma, isso aí, Miriam está fazendo errado. Destrói com isso tudo, começa de novo. Isso não está feito de forma certa, correta. Você precisa parar, Miriam, você precisa perguntar para mim de que jeito é, já que você não sabe. Já que aquilo que você acha que é o correto não é. Eu preciso parar e recomeçar. Te adoramos, Pai. Todos nós queremos ser abençoados pelo Senhor Jesus e todos nós buscamos isto. Todos nós queremos ser chamados de filhos de Deus.
para as nossas vidas. Te adoramos, Pai, aleluias. Mas nós precisamos ter intimidade com o nosso Deus. Nós precisamos conhecer a vontade do coração de Deus. Porque eu só posso agradar alguém quando eu conheço exatamente do que Ele faz feliz. Não existe uma outra forma de surpreender alguém, de agradar alguém, sem conhecer essa pessoa. Te adoramos, Né? Deus. Eu até posso acertar algumas vezes, mas 70% eu vou errar. Porque eu não sei o que a pessoa gosta. Eu não sei do que a pessoa admira. Eu não sei o que a pessoa, né, gosta de fazer. Eu preciso conhecê-la. Deus nos conhece. Senhores, aleluias. Deus nos conhece. É verdade, Deus, aleluias. E eu, o quanto eu conheço de Deus. Tu és soberano, Tu és soberano. De que forma eu Tu és eterno. vou agir para agradar ao meu Deus? Eu preciso conhecer a Deus. A sua palavra diz que o pastor, ele conhece as suas ovelhas, chama elas pelo nome. Glorificado. Mas as ovelhas também conhecem a voz do seu pastor. E eles não obedecem nenhuma outra voz. Como é que é a voz de Deus para você? Você conhece a voz de Deus? Você já entendeu de que forma que Deus conversa com você? Você já parou para escutar a voz de Deus? Você consegue discernir quando é que Deus fala com você? Glorificado e exaltado é o Teu nome, Deus. Deus fala conosco. Você obedece a voz do seu pastor? Ou qualquer voz que ecoa, a gente diz sim. Lá vou eu. Acho que é Deus que está falando. Acho. Me dá a oportunidade de errar 100%. No acho, eu não vou. Eu tenho que ter certeza quando é Deus e quando não é. Você precisa conhecer Deus para entender quando Ele está falando conosco. Temos que recomeçar, temos. De que jeito eu preciso fazer, Deus? Quando a gente recomeça, o nosso objetivo é ir até o final e terminar, concluir. E lá no final, tudo, glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque é tão ruim quando a gente começa uma coisa, a gente não vai até o final. Isso traz um sentimento tão ruim para a gente. Mas o Espírito Santo quer nos incentivar hoje, nos fortalecer, a animar o nosso espírito interior, nos fortalecer, nos capacitar para recomeçar, ir avante, concluir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Eu quero fazer um convite para você nesta noite. Se você quer recomeçar com Deus, se você quer ter um propósito com Deus, não é com a Miriam, mas com Deus, não é com o pastor, com Deus, não é com sua esposa, não é com seu esposo, é com Deus. É com Deus. Não é com seus filhos, é com Deus. Tá ligado? Mas eu tenho errado com eles, mas você precisa recomeçar com Deus primeiro. É verdade, aleluia. Você precisa receber de Deus primeiro. Você precisa recomeçar. Porque quando a gente recomeça com o Senhor Jesus, instruídos pelo Espírito Santo, capacitados por eles, fortalecidos por eles, a Bíblia diz, lá no finalzinho de Ageu, que Ele fará tremer os céus e a terra. O que significa isso? Que as bênçãos do Senhor Jesus cairão sobre as nossas vidas novamente. Que nós veremos Deus agindo em nosso favor. E Ele fala mais: derribarei os tronos dos reinos e destruirei as forças dos reinos das nações, e destruirei os carros que neles se assentam, e os seus cavalos que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Quer dizer, não haverá mais pronto. Os seus inimigos, eles serão destruídos. E mais,
Naquele dia te tomarei, Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor Jesus. Sabe o que é anel de selar? Era aquilo que autorizava as coisas a acontecerem. O rei tinha um anel, se ele passasse o anel ali para Raquel, a Raquel escrevia o que quisesse, e ele selava com o anel no rei, e aquilo era ordem. Te adoramos, Pai. Deus quer te dar autoridade no mundo espiritual. Aleluia. Deus quer te capacitar no mundo espiritual, de você ordenar ao inimigo, ao teu adversário, as potestades, as enfermidades, você dar ordem e elas obedecerem. Aleluia. Deus quer te abençoar dentro da sua própria casa. Você lá dentro tem que ser bênção dentro da sua casa. Você lá dentro do seu lar tem que ter autoridade de Deus para abençoar. Adoramos, Deus. Aleluia. Tem que ter discernimento de Deus quando as coisas são naturais e quando as coisas são do mundo espiritual. Quando a gente precisa buscar, na oração, a vitória. Quando a gente consegue entender que isso não é daqui, que a gente precisa buscar em Deus. Quando a gente consegue entender que isso é perturbação, sabe? Que não adianta surrar filho, que não vai adiantar brigar com a esposa, que você precisa para o seu quarto, orar e pedir direção do Espírito Santo, autoridade, graça e repreender. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Deus. Você e eu precisamos da autoridade de Deus.